Então, até então, nós já vimos razão, proporção, vimos alguns probleminhas envolvendo proporção, e nosso próximo tópico agora é trabalhar as grandezas proporcionais. Só que as grandezas proporcionais, elas se dividem de duas maneiras diferentes. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, inicialmente, duas grandezas são diretas quando a razão entre elas for sempre o mesmo valor. Então, quando a razão entre elas se mantém a mesma, as grandezas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. E as grandezas, elas são chamadas de inversas quando o produto, a multiplicação dos seus elementos, for o mesmo valor. Então, é uma diferença bem grande entre elas. Então, direta, a razão, no caso, a divisão entre os elementos, é sempre constante, é sempre a mesma. E a inversa é quando o produto, quando a multiplicação dos elementos for sempre o mesmo. Agora, na prática, como podemos determinar se uma grandeza, se ela é direta ou se ela é inversa? Vamos dar aqui um exemplo prático. Vamos lá, vocês estão ouvindo? Imagine o seguinte. Que você ande 3 metros, olha bem, você ande 3 metros em 1 segundo. Ande 6 metros em 2 segundos. Ande 9 metros em 3 segundos. Ande 12 metros em 4 segundos. Se eu te perguntar, essas grandezas, será que elas são diretas ou se elas são inversas? Como verificar? A razão entre os elementos é a mesma. Então, por exemplo, 3 sobre 1 tem que ser igual a 6 sobre 2, que tem que ser igual a 9 sobre 3, que teria que ser igual a 12 sobre 4. 3 sobre 1 é 3. 6 por 2 é 3. 9 por 3 é 3. 12 dividido por 4 é 3. Então, observem que os valores são os mesmos. A razão ela é a mesma. Então, por isso, ela é diretamente proporcional. Outra forma, repare que eu falei em distância e em tempo. Repare que a cada 1 segundo, o espaço aumenta 3 metros. Então, reparem que o tempo aumenta e também o espaço aumenta de forma correspondente. Quando isso acontece, as grandezas elas são diretamente proporcionais. Agora, vamos dar um exemplo agora das inversas. Imagine o seguinte, você fez uma viagem e gastou 3 horas e a velocidade do carro era 100 km por hora. Então, tempo de 3 horas, a velocidade na viagem, 100 km por hora. Agora, imagine o seguinte, se eu fizesse essa viagem com uma velocidade de apenas 80 km por hora, o tempo iria diminuir ou iria aumentar ou permanecer sempre constante? Pense um pouquinho só e me responda. Se eu for a 100 km por hora, a minha viagem é em 3 horas. Mas se minha velocidade for de apenas 80 km por hora, o tempo gasto na viagem
vai ser maior, igual ou menor? O que vocês acham? Sim, com certeza. Você faz uma viagem, tá? E gasta 3 horas nessa viagem. Só que o carro, a velocidade do carro era de 100 km por hora. Se eu fizesse essa mesma viagem, só que a velocidade do meu carro fosse de 80 km por hora. Olha bem, antes, antes a velocidade era 100, agora passou a ser 80. O tempo que eu vou gastar na viagem vai ser maior, menor ou igual ao tempo anterior? Então, certíssimo, Antônio, o tempo é maior mesmo. Por que isso? Observe que a velocidade ela vai diminuir. Quando a velocidade diminui, quer dizer o quê? Eu vou gastar um tempo maior na viagem. Então, quando isso acontece, uma grandeza diminui e a outra tende a crescer, as grandezas elas são chamadas de inversamente proporcional. Então, uma teoria bem interessante, que ela é aplicada lá na frente em outras questões também, ok? Então, grandezas, elas podem ser diretamente ou inversamente. Diretamente, quando a razão ou quociente entre elas for constante. Inversamente, quando o produto for o mesmo. E para trabalhar as chamadas regrinhas de três, que alguns até me perguntaram outras vezes, essa concepção de direta, inversa, ela é muito visível. Muito visível. A regra de três separa em simples e composta. A simples é o que você acabou de ver. Ela é direta ou indireta ou inversa e eu vou resolver. A composta é quando você tiver mais elementos para serem analisados, tá? Mais elementos que eu quero analisar. Então, esse é o diferencial que ocorre entre elas. No caso, a razão direta, ela é simples. E a inversa. Ok? Tem um exemplozinho aí no seu material aí. Eu queria o mais simples, mas tem esse aí, vamos lá, uma olhada com ele com calma. Ele fala o seguinte: uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando agora apenas 5 horas por dia, poderão construir a mesma casa? Então, quando você vai montar um probleminha envolvendo regra de três, o interessante é você criar mentalmente uma tabela. Nessa tabela, você vai colocar os valores que estão na sua questão. Por exemplo, ele falou em dias, ele falou em operários e ele fala em horas. Então, 6 horas, 6 dias, 20 operários, 9 horas. Ele faz uma pergunta. Em quanto tempo eu posso construir essa casa? Então, X dias, eu não sei, vai ter agora apenas 12 operários, trabalhando agora apenas 5 horas por dia. O primeiro passo aí é identificar o que acontece com as grandezas. Só que não dá. Eu quero descobrir isso, Antônio. Não, agora são 12. Antes era 20, agora são 12.
não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que fazer com calma. A regra de 3 tem que se analisar 2 a 2 os valores. Por exemplo, tem que analisar o X, que eu quero achar, no caso, com a quantidade de operários e com o tempo de obra. Por exemplo, em 6 dias, 20 homens constroem uma casa. Isso em 6 dias. Mas se eu tiver apenas 12 homens, essa casa vai demorar mais tempo ou menos tempo? Vou repetir. 20 operários constroem uma casa em 6 dias. Mas se agora eu tenho apenas 12 operários para fazer essa casa. Com 12 operários, eu ia gastar mais dias ou menos dias? Se você observar, se eu diminuir os operários, logicamente vai aumentar o quê? A quantidade de dias para entregar a residência. Mais dias. Então, quando isso acontece, a minha grandeza ela é inversa. Olha bem. Então, a quantidade de operários é uma grandeza inversa. Legal. Vou continuar. Eu vou analisar agora dias com a hora trabalhada. Se você trabalhar, olha bem que também é interessante. Se você trabalhar 9 horas por dia, você faz uma casa em 6 dias. Mas você trabalhar 9 horas por dia. Mas imagine o seguinte, e se eu trabalhar apenas 5 horas por dia? Para construir essa casa, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? O que será que acontece? 9 horas por dia, eu faço a casa em 6 dias. Mas se eu trabalhar apenas 5 horas por dia, eu vou trabalhar a casa em mais dias ou menos dias? Então, a mesma análise. Se você diminuir a quantidade de horas a serem trabalhadas, logicamente, eu vou gastar mais dias para trabalhar. Então, de novo, a quantidade de horas diminuiu. E a quantidade de dias ela tende a aumentar. Então, são grandezas inversas. E como fazer para mim achar o X? O que fazer? Então, vocês viram que a proporção é a igualdade de razões. Só que aí tem vários elementos. Então, o que fazer? Sempre o que você quer achar, fica sozinho. Então, 6 sobre x está sozinho. Igual. Observem que os operários são inversos e a hora trabalhada também é inversa. Quando eu falo inverso, na hora de você fazer uma contabilidade, uma conta, basta inverter os elementos. Aí era 20 sobre 12. Como é inverso, passaria a ser 12 sobre 20. Em relação à hora trabalhada, era 9 sobre 5. Mas como ela é inversa, ficaria 5 sobre 9. E como os eventos são dependentes um do outro, então existe uma multiplicação envolvendo essas frações. Então, por esse motivo, ficou o quê? 6 sobre x igual a 12 sobre 20 vezes 5 sobre 20, porque são inversas. Multiplicando sua fração, ficaria, então, 6 sobre x igual a 60 sobre 180. Como é a proporção, a propriedade básica fala o quê? Que eu posso multiplicar os elementos cruzados. Mas antes que foi feito, tirou um zerinho em cima e embaixo. Então ficou 6x igual a 6 vezes 18. 6x igual a 108. X igual a 108 por 6. X igual a 18 dias. Então, qual é a chave para que você faça uma regra de 3 de forma correta?
é analisar as grandezas, se elas são diretas ou se elas são indiretas ou inversas. Essa análise vai definir qual é a conta a ser utilizada. Se é direta, é só escrever normalmente. Se ela é inversa, basta inverter a posição de um dos elementos e fazer minha conta normalmente. E a última parte da nossa folhinha, são que você já viu, a porcentagem. A porcentagem para a gente é uma fração cujo denominador é sempre o número 100. Correto? Isso é uma porcentagem. É uma porcentagem na qual o seu denominador é sempre 100. Mas uma porcentagem ela pode ser escrita de 3 formas diferentes. Ela pode escrever com símbolo de porcentagem mesmo, em números decimais ou em fração decimal. Em fração decimal, nós chamamos de razão centesimal. Por que ser razão centesimal? Porque o denominador dela é sempre o número 100. Sempre o número 100. Então, a porcentagem agora ela vai ser uma revisão geral do que tudo que você viu ano passado como porcentagem, ok? Então, nossa apostila ela começa a fazer alguns trabalhinhos diferenciados, tá bom? Observe o infográfico, é um gráfico de informações, e responda as questões propostas. Tem algumas questões propostas, né, para que sejam resolvidas. Então, letra A. Quantos litros de água são necessários para produzir 10 calças jeans? Olha bem, para produzir uma única calça jeans, são necessários 11.000 litros de água. Uma única calça. Então, se eu quero produzir, no caso, 10 calças jeans, basta fazer o quê? 11.000 vezes 10 daria 110.000 litros. Letra B. Um chuveiro ligado consome quantos litros de água por minuto? Ó, 46 litros de água por dia. E um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Correto? Então, deixa eu ver se eu ando aqui de novo aqui. Uma torneira pingando desperdiça cerca de 46 litros de água. Deixa eu ver aqui rapidinho, então chega, está muito pequeno. Então, reparem que nessa questão ele fala que, olha bem, um chuveiro, ele consome durante 15 minutos 105 litros de água. Isso em 15 minutos. Em um minuto, faz o quê? Basta você dividir no caso, por 15. Daria 9 litros de água por minuto. Isso é um chuveiro. Se uma torneira pingando desperdiça 23 litros de água por dia, esse valor representaria aproximadamente quantos copos de água em um ano? Aproximadamente 33.000 copos de água por ano. Isso é um consumo muito grande. Mas você pode observar que ele aumenta ou diminui de acordo com a quantidade de elementos. Agora, na página de número 50, as questões do infográfico só podem ser respondidas usando o conceito de proporção.
Explique como esse conceito foi aplicado na solução das questões. Porque em todos os casos há uma relação entre duas grandezas. Tinha uma relação entre uma calça d'água e a quantidade de água. Uma relação entre litros de água no chuveiro e o tempo. Então, quando existe uma relação matemática envolvendo alguns elementos, tem como você determinar o que vai acontecer lá na frente, trabalhando chamada proporção dos elementos. Terceira questão. Considere agora as seguintes proporções. Promoção da barra de chocolate. Ele fala que uma barra custa R$3. Aí, 3 barras custariam R$10. Ao lado, uma embalagem de sabão econômica. 1 quilo, R$14,50. Isso, 1 quilo. 750 gramas, R$12. Aí ele faz algumas perguntinhas. Uma das promoções não é vantajosa para o consumidor. Diga qual é. A promoção de chocolates, ela não é vantajosa porque se você compra um chocolate, paga R$3. Se eu comprasse separado 3 chocolates, eu pagaria R$9. Entretanto, ela fala que os 3 chocolates juntos custariam R$10. Então, não é tão vantajosa. Ok? Continuando. Qual o valor economizado na compra da embalagem econômica de sabão em pó? Repara o seguinte, que ele fala que 750 gramas de sabão em pó custam R$12. Isso quer dizer o quê? Que cada 250 gramas custariam R$4. Ok? R$4. Mas, então, 1 quilo de sabão em pó custaria para a gente R$12. 12 mais 4 custariam R$16. E aí está custando apenas o quê? R$14,50. Está custando R$1,50 mais barato. Ok?